passo já de imediato a palavra ao Dr. Otávio Pinto Silva, que é advogado trabalhista, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, professor de Direito do Trabalho daquela universidade e professor de Direito do Trabalho da Universidade de São Judas, em São Paulo. Com a palavra ao Dr. Otávio Pinto Silva. Bom dia a todos. Esse tema que nós temos para tratar hoje é um tema realmente de grande importância, diante até da própria temática do nosso Congresso. Como os senhores já tiveram a oportunidade de verificar pela conferência de ontem à noite do professor Freitas, meu colega lá na USP, o objetivo aqui do nosso Congresso é estar discutindo o trabalho além do emprego. Quer dizer, então, hoje o direito do trabalho não se limita mais, não pode mais se limitar a examinar a questão do emprego, aquela visão tradicional da direito do trabalho proteger a figura do trabalhador empregado, aquele que presta serviços de forma pessoal, contínua, com subordinação mediante o recebimento de salário. Essa figura do empregado, evidentemente, ela é uma figura fundamental para o direito do trabalho. Eu não acredito naquelas visões catastrofistas, no sentido de que o emprego vai acabar. Um famoso autor americano, Jeremy Rifkin, escreveu um livro, O Fim dos Empregos. Não acredito nisso, os empregos não vão acabar. Essa prestação de serviços na forma subordinada em que o trabalhador se sujeita ao poder de direção do empregador, do tomador dos serviços, é uma relação jurídica que não vai terminar, que vai continuar sendo necessária para qualquer forma de produção. Quer dizer, muitas empresas, muitas indústrias continuarão precisando aí desse trabalho do empregado subordinado, em que o empregado, então, fica sujeito ao poder diretivo do empregador. O empregador que vai estar organizando a sua atividade produtiva, empregador que vai estar fiscalizando a atividade desses trabalhadores, empregador que eventualmente vai estar podendo usar o seu poder de punição em relação aos trabalhadores. Então, o emprego é uma figura jurídica fundamental, que permanecerá existindo, mas não pode ser vista como uma única figura, única maneira de se realizar trabalho. Eu acho que essa é uma mudança do século XXI. Quer dizer, hoje nós temos que pensar em todas as formas de desenvolvimento da atividade humana e não pensar apenas no contrato de emprego, mas nos contratos de trabalho em geral. Então, há uma revalorização, por exemplo, do trabalho autônomo, em que não existe essa subordinação, não existe essa sujeição do trabalhador ao poder diretivo do tomador dos serviços. Nós temos que pensar, como já pensa, por exemplo, na doutrina italiana, no trabalho para subordinado. É um trabalho em que existe, sim, uma coordenação entre o tomador dos serviços e o prestador, mas não dentro daqueles contornos rígidos que caracterizam a relação jurídica de emprego. Basta a gente imaginar o uso aí das novas tecnologias, como a internet, para constatar essa modalidade, o desenvolvimento dessa modalidade da prestação de serviços, em que não exista aquela subordinação rígida, típica do modelo fordista, da pessoa que entra no trabalho às 8 da manhã, trabalha até o meio-dia, aí sai, bate o cartão, vai almoçar, 1 hora, bate o cartão de novo, entra, obedece tudo aquilo que o tomador dos serviços determina, às 18 horas está saindo para ir para casa. Quer dizer, esse modelo fordista, típico do nascimento do direito do trabalho, não vai acabar também, ele vai continuar existindo. O que eu acho que é fundamental é a gente justamente estar discutindo novas relações de trabalho próprias do século XXI,
próprias da mudança de paradigmas que nós vamos encontrar. Então, precisam conviver diferentes mecanismos, diferentes formas de prestação de serviços. Dentro desse contexto é que eu quero colocar o exame da alteração da competência da Justiça do Trabalho. Quando a Justiça do Trabalho, por meio daquela emenda 45, sofreu aí um aumento da sua competência. A emenda 45 alterou a redação do artigo 114 da Constituição e introduziu ali uma série de incisos nesse artigo 114. Eu combinei aqui com a professora Fabíola e eu vou falar exclusivamente sobre um inciso, o inciso 1º do artigo 114. Por quê? Porque nesse inciso 1º nós temos talvez aquela que seja a alteração de maior relevância trazida pela emenda 45, que é o conceito de relação de trabalho. Vejam, eu vou ler aqui para todos, para facilitar os nossos trabalhos, vou ler a redação trazida pelo artigo 114 no inciso 1º. Na verdade, então, o dispositivo da Constituição passou a ser o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ora, essa expressão relação de trabalho é que deve ser o objeto de nossa reflexão. Vejam, relação de trabalho não é a mesma coisa que relação de emprego. Na verdade, relação de trabalho é o gênero, do qual a relação de emprego é uma espécie. Então, dentro dessa perspectiva que eu estava colocando para vocês, de uma valorização dos contratos de atividade, é preciso refletir sobre a existência, então, de diferentes modos do ser humano desenvolver a sua atividade, que não é apenas como empregado. Então, todas essas relações de trabalho passariam a estar agora na competência da Justiça do Trabalho. Não apenas o empregado que desenvolve o trabalho subordinado, mas outras figuras também de trabalhadores, eventualmente subordinados, mas que não têm a característica do empregado, como um estagiário. O estagiário, tem vários estudantes aqui, conhecem a lei de estágio, sabem que o estagiário não tem os direitos da CLT, mas presta serviços com subordinação e, eventualmente, num eventual conflito com a unidade concedente do estágio, quem é que tem que resolver? A Justiça do Trabalho. Quer dizer, é uma relação de trabalho e que estaria, então, dentro dessa nova competência da Justiça. Relação de trabalho avulso. Ora, o trabalhador avulso também está regulado aqui pela Constituição no artigo 7º, que assegura a esse tipo de trabalhador os mesmos direitos que um empregado, mas ele não é um empregado. Trabalhador avulso, por exemplo, trabalho muito utilizado nas regiões portuárias, em que o trabalhador avulso é contratado por uma entidade intermediadora entre ele e o tomador dos seus serviços. Entidade essa que pode ser o sindicato, entidade essa que pode ser o órgão gestor de mão de obra portuária. Mas no eventual conflito entre esse trabalhador e o contratante dos seus serviços, a Justiça do Trabalho terá competência para examinar. Mas não apenas nessas situações de trabalho subordinado, também nas situações de trabalho autônomo. E não porque o trabalhador autônomo esteja ingressando com a ação para discutir uma eventual fraude na contratação, que isso é muito comum, né? Imaginando a situação de um trabalhador que entra com uma reclamação trabalhista dizendo: eu era para ser registrado como empregado e não fui.
então agora eu quero ser reconhecido a minha relação de emprego para pagar férias, 13º, fundo de garantia, horas extras, assim por diante. Não, essa ação, não tem dúvida, já era da competência da Justiça do Trabalho, mesmo antes da emenda 45, porque apenas a Justiça do Trabalho é quem poderia dizer se existe ou não uma relação de emprego. O que eu estou falando é do trabalhador autônomo, aquele prestador de serviços que executou as suas atividades com autonomia, sem subordinação. Ora, também nessa hipótese, a Justiça do Trabalho é competente para julgar a causa. Ele vai reclamar o pagamento dos direitos decorrentes do seu contrato de trabalho em que ele prestou os serviços com autonomia. Vamos imaginar, por exemplo, que ele trabalhava prestando serviço, ele é um consultor de informática e trabalhava prestando serviços para a empresa com um contrato mensal, aí, um pagamento de um valor X por mês a título de prestação de serviço. Quando necessário, a empresa chamava lá, deu um pau no computador, apareceu um vírus, ele era chamado para prestar os seus serviços. Mas ele recebia um fixo por mês. E entre um determinado mês, a empresa não paga, rescinde esse contrato e não paga esse trabalhador. Ora, ele poderá ajuizar uma ação para cobrar os seus serviços prestados com autonomia. Então, uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Mesmo essa situação que eu me referi, do trabalho para subordinado, ele poderia dar ensejo à existência de um tipo de contrato de prestação de serviços regido não pela CLT, mas sim pelo Código Civil, mas que um eventual conflito entre o trabalhador e o tomador dos seus serviços seja então levado ao exame da Justiça do Trabalho. Uma questão que surgiu logo com a aprovação da Constituição, da Emenda 45, que alterou a Constituição, foi o alcance dessa expressão relação de trabalho, na medida em que o inciso 1º faz a referência à relação de trabalho abrangidos os entes da administração pública, direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ora, num primeiro momento, houve então um entendimento. Quer dizer que agora, qualquer ação de um servidor público em face da administração pública estaria também na competência da Justiça do Trabalho. Afinal de contas, é um trabalho, é uma relação jurídica de trabalho. O Supremo Tribunal Federal, quanto a essa interpretação que se pretendia dar. E, na verdade, foi ajuizada aí uma ação direta de inconstitucionalidade pela Associação dos Magistrados Federais, questionando esse entendimento. E aí eu precisaria fazer uma rápida digressão aqui para melhor explicar essa situação. Antes da Emenda 45, já havia uma interpretação do Supremo ao dispositivo da Constituição anterior, antes da reforma, que dizia o seguinte: os servidores públicos estatutários, aqueles então regidos por um regime estatutário, por um estatuto próprio, seja da União, seja do Estado, seja do município, não tinham direito de ação na Justiça do Trabalho. Quando se tratava de servidores federais, eles poderiam, eventualmente, ajuizar uma ação na Justiça Federal. Quando se tratava de servidores dos municípios e dos estados, na Justiça Comum Estadual. Apenas poderiam reclamar perante a Justiça do Trabalho servidores públicos seletistas, contratados não sob o regime estatutário, mas sim sob o regime da CLT. Ora, com a mudança da Emenda 45, o questionamento primeiro que se fez foi esse: bom, então agora alterou esse entendimento que o Supremo antes tinha, vai ter que ser alterado em função da Emenda 45. O Supremo, numa liminar dessa ação direta de inconstitucionalidade, já vetou esse entendimento. A liminar foi dada pelo então ministro presidente do Supremo, Nelson Jobim, suspendendo qualquer interpretação que incluísse na competência da Justiça do Trabalho essas causas referentes aos servidores públicos civis. Ou seja, manteve então o entendimento anterior. O servidor público só vai poder reclamar na Justiça do Trabalho
se for contratado no regime da CLT. Até decisão final dessa ação direta de inconstitucionalidade. Agora, tem um detalhe aqui nessa situação que eu acho que é importante colocar. Por que essa decisão foi tomada dessa forma pelo Supremo? Não tenham dúvidas que a decisão foi política. Quer dizer, houve aí sim um interesse político por trás de afastar da Justiça do Trabalho a competência para examinar essas causas. E, na verdade, na tramitação dessa emenda 45 no Congresso Nacional, ela foi muito demorada. Quer dizer, um projeto de emenda constitucional que ficou anos sendo discutido no Congresso Nacional. E quando foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, foi enviado para o Senado e no Senado foi feita uma alteração no texto. Especificamente, estou dizendo, desse inciso 1º do artigo 114. Então, não ficou do jeito que está aqui. Quer dizer, o Senado acrescentou uma vírgula dizendo que seriam da competência da Justiça do Trabalho as causas dos servidores públicos, desde que esses servidores públicos não fossem estatutários. Então, mantendo aquele entendimento anterior que o Supremo já tinha fixado acerca dessa matéria. No entanto, quando aprovado, então, pelo Senado o texto da reforma do Judiciário, isso teria que ser levado à promulgação. Foi em dezembro de 2004, teria que ser levado à promulgação. E surgiu essa dúvida, bom, como é que fica? Nós podemos promulgar já o texto da forma como foi aprovado pela Câmara? Teve um acréscimo aí colocado pelo Senado. Não teríamos que aguardar, então, agora a devolução dessa emenda feita pelo Senado para a Câmara, para que a Câmara aprecie e diga se aprova também, porque o Senado tinha alterado o projeto da Câmara. Então surgiu essa discussão, se poderia ou não ser promulgada a reforma do Judiciário da forma como tinha sido aprovada pelo Senado. E dizem, que aconteceu um jantar na casa do presidente da Câmara, então, em 2004, que era o deputado João Paulo Cunha, com o então presidente do Senado, José Sarney, e que ali eles fizeram um acordo de que seria promulgada da forma como estava e que depois essa emenda feita pelo Senado seria processada pela Câmara. E um dia, quem sabe, a Câmara aprovaria aquilo. Então, veja, qual foi o acordo político? O presidente da Câmara e o presidente do Senado falaram naquele momento com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o Nelson Jobim. Ou seja, como vocês podem perceber, tudo muito republicano. As instituições funcionando, conversando durante uma noite, decidiram, não vai ser assim. Nós vamos publicar do jeito que está, e o ministro Jobim já vai dar uma liminar logo, para impedir qualquer interpretação que leve essas causas, milhares de causas de servidores públicos para a Justiça do Trabalho. Elas todas vão continuar onde estão. E um dia a Câmara aprova essa emenda que o Senado fez e fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Essa era a combinação. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, a liminar está em vigor, o projeto está sendo votado lá na Câmara, sabe-se lá quando, passa pelas comissões, etc. E, então, as causas dos servidores públicos e estatutários não vieram para a Justiça do Trabalho. Ficou tudo igualzinho. O que nos interessa, então, agora é refletir sobre aquilo que realmente está trazendo de novidade, de mudança na atuação da Justiça do Trabalho, que é esse entendimento do conceito de relação de trabalho, que não é simples. Não é fácil entender o que é efetivamente relação de trabalho. Por quê? Porque nós vamos ter que, na verdade, fazer uma distinção entre relação de trabalho e relação de consumo, que, a meu ver, não são exatamente a mesma coisa.
Então, na verdade, existem certas relações de consumo em que o prestador dos serviços é um trabalhador. Quer dizer, ele está prestando um serviço. O Código do Consumidor prevê essa possibilidade, né? Não apenas do fornecimento de produtos, mas também do fornecimento de serviços. E pode ocorrer, então, de um consumidor estar comprando o serviço de outrem. Ora, essa relação de consumo seria uma relação de trabalho? E se é uma relação de trabalho, está então na competência da Justiça do Trabalho, a partir da emenda 45? Essa é uma grande questão jurídica, ainda não resolvida, e que certamente suscitará muitos e muitos debates, até que um dia o Supremo Tribunal Federal venha a pacificar essa questão, já que ela envolve matéria constitucional e é o Supremo quem vai dar a última palavra. Quer dizer, não há ainda uma diretriz clara a esse respeito na jurisprudência, até porque essa alteração constitucional é bastante recente. Mas eu creio que existem algumas diretrizes que nós podemos trazer da teoria geral do direito e que serão importantes para a definição dessa questão. E aí eu vou pedir licença para a gente fazer uma reflexão voltando ali àquelas aulas que tivemos no primeiro ano da faculdade. Certamente, no primeiro ano da faculdade, todos estudaram na teoria geral do direito o conceito de relação jurídica. E esse conceito precisa ser revisto nesse momento, precisa ser refletido para fazer essa distinção entre relação de trabalho e relação de consumo. Vejam, a relação jurídica é um conceito que foi desenvolvido pelo direito no século XIX. O primeiro doutrinador a buscar demonstrar a existência do conceito de relação jurídica foi Savigny, ainda no século XIX. Ele identificou a relação jurídica por dois aspectos. Primeiro, um aspecto de fato, que é a relação em si mesma, o elemento material aí a ser identificado. E segundo, a ideia do direito. Esse segundo elemento, a ideia do direito, significa que o direito vai disciplinar a relação jurídica. Disciplinar a relação é um elemento formal. Por que isso? Vejam, porque na verdade as pessoas se relacionam na sociedade. A relação jurídica é um tipo de relação social. Mas nem toda relação social é uma relação jurídica. Para que uma relação social seja concebida como uma relação jurídica, é preciso que exista esse elemento formal, que é a norma jurídica, que é o direito, a estabelecer parâmetros nessa relação entre os dois sujeitos no campo de fato. Ora, é muito claro isso, né? A gente pode ter uma relação de amizade, dois amigos. Essa é uma relação social, mas que não tem relevância para o direito, enquanto não existe uma norma jurídica a estabelecer consequências para essa relação social. Vale dizer, então, que a ciência do direito estuda uma espécie específica de relação social, que é aquela regulada por uma norma jurídica. O professor Miguel Reale, ao tratar desse tema, num livro que é absolutamente fundamental para todo estudioso do direito, acredito que a maioria do auditório já leu, mas se não leu, tem que ler. E se já leu, deve ler de novo, para agora repensar esse tema, que é aquele livro Lições Preliminares do Direito. A gente leu no primeiro ano da faculdade, né? Mas é bom ler de novo agora. E é bom, mesmo para quem está estudando aqui, já está no terceiro, quarto, quinto ano da faculdade, reler esse livro aí, quando foi lido no primeiro, que você ainda estava num momento de namoro com o direito, né? Agora vocês já estão indo para o casamento com o direito. Então é preciso fixar aquelas ideias que estão colocadas nesse livro do professor Miguel Reale, Lições Preliminares do Direito. Ele diz o seguinte:
Para uma relação jurídica, seguindo aquela ideia do Savigny, uma relação jurídica existirá sempre, em primeiro lugar, um vínculo intersubjetivo. Um vínculo entre dois sujeitos. Em segundo lugar, a previsão de uma hipótese normativa correspondente a esse vínculo. Quer dizer, é uma hipótese normativa da qual derivam consequências obrigatórias para os sujeitos da relação. Então, quando se estuda uma relação jurídica, nós temos que atentar para a existência desses elementos. De maneira que não há relação jurídica se não houver um fato correspondente a normas do direito. O professor Miguel Reale usa, inclusive, uma imagem de que os fatos e as relações sociais só têm significado se inseridos numa estrutura normativa. Então, qual é a imagem que ele usa? Nós vamos imaginar diferentes relações sociais e que são iluminadas pela norma jurídica. Quer dizer, o direito é aquele feixe de luz que está iluminando as relações sociais. Algumas dessas relações vão ficar lá no escuro, fora desse feixe de luz. Não são abrangidas pelas normas jurídicas. Então, essas relações sociais não são jurídicas. Apenas são relações jurídicas aquelas que estão iluminadas pelo direito. Eu estou fazendo toda essa digressão que é para a gente conseguir chegar na distinção entre relação de trabalho e relação de consumo. Ora, então o professor Miguel Reale identifica 4 elementos fundamentais em qualquer relação jurídica. Primeiro, sujeito ativo. Sujeito ativo, que é o titular ou o beneficiário principal dessa relação jurídica. Segundo, o sujeito passivo, assim considerado por ser o devedor da prestação principal nessa relação jurídica. Terceiro elemento, um vínculo de atributividade. O que é esse vínculo de atributividade? É o vínculo capaz de ligar um sujeito ao outro na relação jurídica. Muitas vezes de maneira recíproca, complementar, mas sempre de forma objetiva. Quer dizer, esse vínculo que confere a cada um dos sujeitos da relação jurídica o poder de exigir algo, o poder de exercer uma determinada pretensão. Esse é o terceiro elemento. E há um quarto elemento, que é o objeto. Quer dizer, toda relação jurídica tem que ter um objeto, que é a razão de ser do próprio vínculo instituído entre as partes, entre os sujeitos. Esse vínculo pode ter diferentes naturezas. Pode, por exemplo, ser uma pessoa, quer dizer, o objeto da relação jurídica pode ser uma pessoa. Se a gente pensar, por exemplo, no poder familiar, o poder que os pais têm sobre a pessoa dos filhos, enquanto não completam 18 anos. Então, o objeto dessa relação jurídica é uma pessoa. O objeto pode ser uma prestação. Quer dizer, em todas as relações jurídicas obrigacionais, é exatamente isso que vai ocorrer. Num contrato, uma prestação decorrente de um contrato. O objeto é exatamente aquela prestação definida pelos sujeitos contratantes. O objeto pode ser uma coisa. No caso aí de direitos reais, a propriedade sobre um determinado bem. Esse é o objeto de uma relação jurídica que envolva ali os direitos reais. Em suma, então, a relação jurídica sempre vai estar composta por esses 4 elementos fundamentais: sujeito ativo, sujeito passivo, o vínculo de atributividade e o objeto. Ora, na relação de trabalho, como em toda relação jurídica, nós vamos ter esses 4 sujeitos.
Há uma certa dúvida na doutrina em dizer quem é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo na relação de trabalho. Por quê? Porque, para alguns, o sujeito ativo é o trabalhador. Porque o trabalhador é credor do pagamento do seu salário, de outros benefícios. Para outros, o sujeito ativo é o empregador, é o tomador dos serviços. Por quê? Porque ele é credor da prestação dos serviços a ser executada pelo trabalhador. Não obstante essa divergência doutrinária, aí, o que importa é que nós temos sempre dois sujeitos na relação de trabalho. Na verdade, reciprocamente aí são credores um dos outros. O trabalhador só vai ter direito a receber férias depois que ele trabalhar um ano inteiro. O trabalhador só tem direito a receber o descanso semanal remunerado trabalhando todos os dias da semana e assim por diante. Porque o contrato de trabalho, aí falando do contrato de trabalho em regime de emprego, é um contrato de trato sucessivo. Então, necessariamente, um e outro são credores e devedores entre si. Mas, de toda maneira, nós temos os dois sujeitos da relação jurídica. O vínculo de atributividade na relação de trabalho é o relacionamento estabelecido entre esses sujeitos, conferindo a cada um deles a legitimidade para exercer uma determinada pretensão, tal como definido na norma jurídica. Ora, na CLT, nós vamos ter, então, toda uma definição de quais são os direitos que o trabalhador tem ao exercer o trabalho de forma subordinada, ao exercer, então, o trabalho de acordo com uma relação jurídica de emprego. Mas nós vamos ter também relações de trabalho regidas não pela CLT, e sim pelo Código Civil. Quer dizer, e o Código Civil também está estabelecendo quais são as pretensões e os direitos que podem ser exercidos em função desse vínculo de atributividade que liga o trabalhador ao tomador dos seus serviços. E por último, na relação jurídica de trabalho, nós vamos ter sempre um objeto, que não é a pessoa. A pessoa, o trabalhador, é o sujeito da relação. O objeto da relação de trabalho é o modo como esse trabalho é exercido. Quer dizer, é a maneira pela qual o tomador dos serviços recebe aquele trabalho prestado pelo trabalhador. Como se trata de uma relação, então, obrigacional, fruto de um contrato, o objeto na relação de trabalho é sempre uma prestação. Agora, o modo como essa prestação é desenvolvida é que pode variar. Aquilo que eu estava dizendo no início. Pode se dar de forma subordinada, de forma autônoma, de forma parasubordinada. Diferentes maneiras de trabalhar podem e devem ser admitidas pelo direito e pelo direito do trabalho em particular. Então, essas as questões fundamentais para a gente identificar a relação de trabalho. E a relação de consumo? Qual a diferença, então, quanto à relação de trabalho? Vejam, a relação de consumo é aquela que se forma entre o fornecedor e o consumidor, tendo por objeto a oferta de produtos ou serviços no mercado de consumo. Sendo assim, dentro daquela classificação do professor Reale, o sujeito ativo nessa relação de consumo é o fornecedor. E o fornecedor, de acordo com o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, é aquela pessoa que desenvolve a atividade de produção ou comercialização de produtos, ou então atividades de prestação de serviços. Essa que vai nos interessar fundamentalmente aqui. Então, o fornecedor, de acordo com o Código do Consumidor, pode ser um prestador de serviços. E o parágrafo 2º do artigo 3º do Código do Consumidor define serviço. E diz assim: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, vírgula, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista. Opa! Então aqui já tem um problema. O Código do Consumidor, ao definir o que é serviço, faz uma ressalva. Não entram como relações de consumo que envolvam prestação de serviços aquelas decorrentes do caráter trabalhista. Vejam, num primeiro momento, a gente pode ter clareza aqui em qual é o significado dessa ressalva. Bom, aquilo que está na CLT, o que é relação de emprego, é a relação de caráter trabalhista. Então, ela não se confunde com prestação de serviços para fins de Código do Consumidor. Então, o empregado que presta serviços ao seu empregador não é um fornecedor de acordo com o Código do Consumidor. Mas e o trabalhador que presta serviços não na condição de empregado, aquele autônomo, aquele não subordinado? Será que pode ser caracterizado como um fornecedor de acordo com o Código do Consumidor? Nós precisamos seguir adiante na identificação dos 4 elementos. Ora, o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo no Código do Consumidor? Ora, o sujeito passivo é o consumidor. O conceito adotado pelo Código de Defesa do Consumidor foi, de acordo com os próprios comentaristas, como, por exemplo, o Dr. José Geraldo Brito Filomeno, o conceito é econômico, leva em consideração o sujeito que no mercado de consumo adquire bens ou contrata determinados serviços. Se a gente pegar o artigo 2º do Código do Consumidor, há essa definição. Consumidor é toda pessoa natural ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como seu destinatário final. Então, o consumidor é o destinatário final do serviço prestado pelo fornecedor. Diante dessa dicção legal, não há dúvida em dizer que o consumidor não pode ser confundido com o tomador dos serviços. Porque o consumidor é aquele que adquire o serviço como destinatário final. O tomador do serviço na relação de trabalho não necessariamente é o destinatário final. Vou dar um exemplo para tentar deixar isso um pouco mais claro. Imaginemos o seguinte: eu venho aqui para Ribeirão Preto. Venho de avião, né? Não vim de carro, mas vamos supor que eu tivesse vindo de avião. Né? Cheguei aqui, lá no aeroporto, tem que vir aqui para o COC. Cheguei lá no aeroporto, chamo um táxi. O táxi, ele é um fornecedor de serviços, ele está lá para fornecer o seu serviço no mercado de consumo. Então, eu chamei o táxi, vim até aqui, cheguei aqui no final, pago o táxi com um cheque. Depois venho, dou aqui a minha palestra, o taxista vai embora, tal, deposita o cheque lá na semana que vem, está sem fundos. Ora, será que esse taxista teria que vir à Justiça do Trabalho para cobrar aquele cheque que ele me deu? Porque seria uma relação de trabalho que foi mantida comigo? A meu ver, não é. A meu ver, ele estava ali numa relação em que ele era o fornecedor e eu era o consumidor. Então, a Justiça do Trabalho não tem que meter o bedelho aí nessa relação jurídica. Diferente será a situação nessa outra hipótese. Vamos imaginar que eu cheguei lá no aeroporto e o doutor Crisóstomo, com a sua hospitalidade, mandou lá uma empresa de transporte, uma van, né? Pegou não apenas, me buscou no aeroporto, buscou outros palestrantes que iriam participar desse congresso. E essa van está sendo contratada aqui pelo COC. Então é um trabalhador que tem a sua van prestando um serviço de transporte previsto no Código Civil para o COC. Quer dizer, quem é o destinatário final do serviço prestado? Fui eu. Eu que fui transportado, né, do aeroporto até aqui.
Mas quem está comprando esse serviço foi o COC, está pagando para esse trabalhador. Vamos supor que daí na segunda-feira ele passa aí para receber, o doutor Crisóstomo não paga ele. Desculpa, eu sei que o senhor é um excelente pagador, mas só um exemplo, né? Vamos imaginar que aconteceu isso aí. Nessa situação, não se trata de uma relação de consumo. Por quê? Porque justamente o COC contratou o trabalho daquele trabalhador para poder desenvolver uma atividade para que o congresso pudesse ser realizado, e não era ele o destinatário final, era eu. Então não se caracterizaria como uma relação de consumo, mas sim como uma relação de trabalho. Aí poderia haver uma discussão na Justiça do Trabalho. Não sei se fica claro, mas me parece que há uma diferença aí quando a gente analisa esses sujeitos. Mas não fica só nisso. Vamos mais adiante e prometo, já vou completar para dar a palavra para a Fabíola. O vínculo de atributividade. Quer dizer, esse relacionamento que se estabelece entre os sujeitos da relação de consumo. Agora, o relacionamento é entre pessoas que atuam no mercado de consumo, conferindo a cada uma delas o poder de exigir algo, de exercer uma determinada pretensão. E o objeto da relação de consumo é o produto ou o serviço prestado. Quer dizer, nesse caso, nos interessa especialmente o serviço, que é esse que nós estamos falando. Ora, diante dessa distinção, nem toda relação jurídica onde existe o trabalho humano poderá estar na competência da Justiça do Trabalho. Quer dizer, são necessários certos critérios para decidir se a competência é da Justiça do Trabalho ou não é. Tem que se levar em consideração o objeto da prestação do serviço. Vou dar um outro exemplo para tentar deixar isso claro. Imaginemos aqui que uma madame da alta sociedade de Ribeirão Preto resolva fazer um embelezamento, digamos assim. Então, ela vai a uma clínica estética e resolve fazer ali uma injeção de botox, né, colocar silicone nos seios para ficar mais bonita. Vai lá, então, contrata esse serviço com um médico cirurgião que vai realizar. Ora, depois o resultado é apresentado, ela não gosta, deu errado. Né? Ficou com a face disforme, né? Um seio maior que o outro, deu errado, ela não gostou do resultado. Ela quer processar esse médico. Vai para a Justiça do Trabalho processar o médico, dizendo que haveria aí uma relação de trabalho? A meu ver, não é. A meu ver, aqui o que tinha era uma relação de consumo. Ela foi à clínica, contratou com o médico, que era o prestador dos serviços, ela era uma consumidora, que era a destinatária final daquele serviço. Então, quer dizer, uma eventual controvérsia, uma indenização que ela queira pleitear por dano estético que ela sofreu nessa operação, não é competência da Justiça do Trabalho. Mas vamos imaginar que esse médico presta serviços para a clínica e é um prestador de serviços autônomo. Ele ganha uma porcentagem para cada uma dessas operações que ele faz na clínica. E aí, então, a clínica está sendo processada, o médico vai cobrar lá, vai processar a clínica, porque ela não pagou a comissão dele. Isso aí está na competência da Justiça do Trabalho. Porque ele é o prestador dos serviços e a clínica desenvolve a sua atividade econômica utilizando o trabalho dele. Então, não é uma relação entre prestador e consumidor. A clínica não é consumidora do serviço do médico. Acho que esse exemplo deixa um pouco claro, a meu ver, a distinção entre relação de trabalho e relação de consumo. E permite afirmar que não existe essa assimilação de todas as causas que envolvem a relação de consumo pela relação de trabalho. Com isso, eu finalizo aqui, já que o Dr. Luiz Carlos Moro acaba de chegar, então acho que ele já deve ser convidado imediatamente a subir à mesa. Eu finalizo por aqui e passo a palavra aí ao Dr. Crisóstomo para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado.
Dando continuidade aqui à cobertura do evento do Congresso, 25º Congresso Estadual de Advogados Trabalhistas, está aqui ao meu lado o Dr. Otávio Pinto Silva. Doutor, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela palestra proferida e gostaria de perguntar assim, para o senhor, o que levou o senhor a escolher a carreira do direito, em específico o direito do trabalho? Olha, na verdade, quando eu estava ainda no colegial, né, o ensino médio, hoje se chama ensino médio, eu não sabia bem para que lado ir, né, mas eu gostava muito de ler. Então eu resolvi ir para o lado do direito, porque eu falei, bom, acho que se eu for para o direito eu vou ter que ler bastante. E foi isso, quer dizer, então foi o gosto pela leitura. Doutor, agora com temas mais voltados à palestra, a nova redação do artigo 114 da Constituição Federal, alterada, né, pela emenda constitucional 45, substitui o termo conciliar pelo termo processo e julgar. Assim, de acordo com a nova redação, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. O senhor entende que a reforma veio tirar a obrigatoriedade da conciliação nas lides trabalhistas e equiparar o magistrado trabalhista aos outros juízes? Entendo que não. Quer dizer, na verdade, eu acho que cabe à Justiça do Trabalho processar as reclamações trabalhistas e julgá-las ao final. Mas vai processar de acordo com as regras de procedimento que estão na legislação infraconstitucional. E essas regras impõem ao juiz o dever de conciliar. Então, na verdade, acho que está presente sim o mecanismo da conciliação e que é, de toda maneira, uma forma eficiente de resolver os conflitos, né, buscando uma solução negociada entre as partes. O senhor entende ser correta a liminar deferida pelo STF, que suspendeu toda e qualquer interpretação dada à Constituição Federal no seu artigo 114, inciso 1º, na redação dada pela emenda constitucional 45, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação das causas que sejam instauradas no poder público e seus servidores, e eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo? Olha, eu acho que não é correta não, quer dizer, acho que essa interpretação ela não está de acordo com o texto que foi promulgado pela Constituição. O problema é que foi promulgado pelo Congresso, né? Agora, o problema é que realmente essas causas de servidores, pela especialidade e pela diferença no que se refere aos estatutos dos servidores, elas talvez se justificassem de estar na competência de uma justiça que não a do trabalho. Mas da forma como foi promulgada a emenda, ela teria que estar na Justiça do Trabalho. Se depois isso vai ser objeto de alteração pelo Congresso, como foi no Senado, que houve um adendo àquilo que foi realmente promulgado, aí é diferente, né? Quer dizer, então, está um na Justiça do Trabalho, outro na Justiça Comum, ou na Justiça Federal, quer dizer, acaba causando até um transtorno aí para o entendimento das pessoas comuns, por que é a Justiça do Trabalho que julga as relações dos trabalhadores e por que é a Justiça Comum, a Justiça Federal, que julga as causas dos servidores públicos. Dentro dessa mesma pergunta, então o senhor acredita assim, que os servidores, embora não sejam empregados, não são trabalhadores integrados, portanto, de uma relação de trabalho? Porque pela nova redação, a Justiça do Trabalho não teria que julgar todas as ações decorrentes da relação de trabalho. A questão é que, na verdade, o servidor público é um trabalhador também, né? E faz jus a que um órgão do judiciário resolva os seus conflitos com o órgão da administração. Porém, há que se levar em consideração uma diferença fundamental, que enquanto no contrato de trabalho, no serviço privado, o trabalhador tem uma liberdade de contratação, que a própria empresa também está com essa liberdade de contratação, no serviço público há regras diferentes para a admissão e para a dispensa do servidor público. Então, quer dizer, existe um estatuto diferenciado. Agora, se cabe à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum julgar essas questões por conta da especialidade do regime do servidor público, isso é uma matéria que a Constituição teria que ter deixado bem clara. E a emenda 45, na forma como foi aprovada, buscava deixar isso bem claro. Porém, houve uma alteração no Senado e essa alteração não foi aprovada ainda pela Câmara.
Então foi promulgada a emenda sem que essa alteração tivesse sido objeto de análise pela Câmara, e por isso toda a confusão. O Supremo resolveu suspender qualquer interpretação que trouxesse à Justiça do Trabalho o exame dessas causas dos servidores públicos. Doutor, para finalizar esse nosso bate-bola, o que o senhor poderia estar deixando para as pessoas que estão assistindo agora, nossos assinantes da TV Trinolex, e também o pessoal que está comparecendo aqui no Congresso, o senhor poderia estar deixando de incentivo, esperando assim na carreira do senhor? Olha, eu acho que o direito é um campo que dá muitas oportunidades, não apenas como advogado, mas também como administrador de empresas, como atuando nas entidades não governamentais, nas ONGs, nos sindicatos. Estude o direito e estude principalmente levando em consideração a justiça, a ideia de que por meio do direito a gente pode fazer justiça e defender os direitos dos cidadãos, defender a Constituição, buscar aí combater todas as causas de marginalização que são fundamentais. Essa é uma missão fundamental para quem está comprometido com o direito hoje. Combater a marginalização, a miséria, que infelizmente ainda há graça aí no nosso país. Trinolex agradece a sua atenção, doutor.